Jesus, amado de Deus, estamos em live no TikTok e também no Instagram. Eu quero orar por você. Pai de amor, o Senhor que elegeu desde a fundação do mundo essa pessoa, o Senhor também fez com que seu filho e sua filha estivesse aqui hoje para assistir, acompanhar as palavras de vida eterna. Senhor, ninguém veio aqui para ver o homem falar, porque nós, como humanos, não temos nada a oferecer. Mas todos nós procuramos palavras de vida. Portanto, coloque o poder do seu Espírito para que dê prazer a quem ouve e também que me dê a graça de falar com autoridade. Senhor, em nome de Jesus, produz na alma de quem ouve transformação, para que o Senhor colhe os frutos desse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Estamos quase chegando a 50 salmos. 50 salmos. Hoje vamos falar do 44, como não foi falado na última vez, e vamos falar também do 45. Então, em Salmos 44, diz assim, na nota de rodapé da Bíblia de Estudo: Israel grita por socorro depois de ser derrotado de modo devastador por um inimigo. Levando em conta os versículos 17 ao 22, é difícil associar esse salmo a qualquer daquelas derrotas previstas pelos profetas como castigos por causa da infidelidade de Israel à aliança. Provavelmente se relaciona com a experiência do reino de Judá, que como nação não rompeu a aliança com o Senhor, senão em data avançada da sua história, talvez durante o reinado de Josafá ou de Ezequias. Quanto à estrutura, 3 desenvolvimentos temáticos surgem, um acima do outro, à medida que o salmo progride, até os versículos finais. Sua estrutura é como os estágios de um zigurate, um tipo de pirâmide com degraus que os babilônicos levantavam como base em forma de montanha para alguns de seus templos. Sim, é verdade. Um zigurate babilônico, ele se assemelhava com uma pirâmide, mas não era uma pirâmide, ele era como se fosse feito em camadas. Você tem uma camada maior aqui, outra menor, outra menor, outra menor, outra menor, até chegar à pirâmide em forma de camadas. Então a estrutura desse salmo é semelhante a isso. Esse funk não é meu não, viu? É o vizinho aqui. Primeiro, há louvor pelas vitórias passadas. Segundo, o relato da derrota presente e suas consequências. Terceiro, uma declaração de inocência e, finalmente, uma oração. Cada um dos temas que relembram as misericórdias do passado mencionam a aflição presente e declaram a lealdade à aliança. Funciona à sua maneira como fundamento para o apelo por socorro. E do 1 ao 8. Louvor a Deus pelas vitórias do passado, aquelas mediante as quais Israel se estabeleceu na terra, aquelas mediante as quais Israel foi mantido seguro na terra. Isso é verdade. Boa parte da sua gratidão e alegria, pois é, Rian, estou justificando aqui, boa parte da sua segurança e alegria, sua gratidão e alegria, gira em torno de você se lembrar das vitórias que Deus já fez. Porque a vida, ela é cheia de altos e baixos. Então, por mais que você tenha conquistado uma vitória agora, antigamente você já precisou de Deus outra vez. E Ele te atendeu. Então, aí você relembra da vitória do passado,
E relembrando a vitória do passado, você rompe em fé e diz: se ele me fez vencer no passado, ele me faz vencer agora novamente. Que foi o que os israelitas estavam fazendo nesse salmo. Um salmo, um salmo dos coraitas, da tribo de Corá. No verso 44, no verso 4, diz assim: aqui e em outros lugares desse salmo, o pronome na primeira pessoa do singular refere-se à nação. No verso 4 ele diz assim: és tu meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitória para Jacó. Ou seja, Jacó no sentido da nação, né? No verso 9 ao 16 diz assim: mas agora nos abandonaste, nos levaste a sofrer derrota, nos envergonhas diante dos nossos inimigos. Estou lendo as notas de rodapé. Nessa daqui, do verso 19, diz assim: tu nos esmagaste, mas esse fato não serve de evidência de que fomos desleais. Covid de Chacai, que ele menciona no verso 19. Serve, não, um lugar desolado, desabitado pelo ser humano. Aí ele diz também: densas trevas, ausência de tudo que está se associado à metáfora da luz. Que às vezes Deus nos leva para lugares escuros. Versículo 22, que diz assim: contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nesse ele diz assim: o fato é, ou conforme tu, ó Deus, sabes, desde a sua permanência no Egito, Israel tem sofrido a hostilidade das nações por causa do seu relacionamento com o Senhor. Quanto à aplicação por Paulo desse versículo à comunidade cristã, à luz da morte e ressurreição de Cristo. Sim, Paulo também menciona isso em Romanos 8,36, que é um texto que está originalmente em Salmos 44, 22. Agora vamos para o Salmo 45. Em Salmos 45, parece que é mais um salmo da tribo de Corá. Diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Isso é verdade. Se tem algo que faz você ser cheio do Espírito Santo, é isso. Você vibrar o coração de palavras boas e direcionar elas para Cristo. Você tecer elogios a Ele. Elogios esses que vão descrever a consideração que você tem pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. Esse tipo de louvor que você faz com o coração cheio de coisas boas, recitando essas coisas boas para Deus, ele faz você ser cheio do Espírito Santo. Você enche o Senhor de elogios e ele te enche de um prazer espiritual enorme. E isso é louvor, isso é louvar. E olha que ele diz assim: seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Ou seja, quem vive debaixo da graça, ele é chamado para falar palavras boas e não palavras torpes, palavras de torpeza. Ele é chamado para falar palavras de vida e não de morte. Ele é chamado para ele louvar e não reclamar. O louvor, ele é fruto da humildade e da gratidão. Já a reclamação é fruto da justiça própria. Porque você pensa: eu sou justo, eu sou bom, eu poderia estar... Não, eu deveria, na verdade. Quem tem justiça própria pensa assim: eu deveria estar recebendo muito mais. Eu deveria estar colhendo coisas muito melhores, porque eu sou bom. Aí, como ele não alcança o padrão que ele imagina, então ele pensa logo: ah, isso aqui não está no padrão que eu mereço, que eu sou digno de receber.
Então ele reclama. A reclamação é fruto de você se ver como alguém que merece coisas melhores. Então você pensa, nossa, tá quente demais. Por que tá tão quente assim? Você começa a reclamar do calor. Porque você pensa, não, eu sou bom, eu não posso ficar num calor desse, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Ou eu tenho que mudar para um país frio, ou eu tenho que comprar um ar-condicionado, mas eu mereço todo o conforto e toda qualidade de vida. Por quê? Porque eu sou bom. Mas se você considera o que a Bíblia diz que você deveria estar no lago de fogo. Se você não está no lago de fogo, queimando, torrando, tostando, e você está, na verdade, em um calor ali de 39 graus, você ainda está no lucro. Então você não tem do que reclamar, você tem do que agradecer. Você deve olhar para a situação diferente, você pensar, nossa, hoje está quente, eu estou suando igual um porco, porém, ainda é muito melhor do que estar no inferno. Então, Deus, obrigado, porque eu não estou no inferno. Então, reclamação é fruto desse senso de merecimento. Quando você tem esse senso de merecimento, de que você deve receber tudo que é bom, você é uma pessoa que reclama o tempo inteiro, por causa do ego. O ego, a carne, é muito viva, é muito forte dentro de você. Então você não aceita menos do que aquilo que o seu senso de merecimento diz que você tem que receber. Por exemplo, uma mulher quando ela é cheia de justiça própria, de senso de merecimento, quando ela vai procurar um relacionamento e aparece um homem que às vezes ele ele tem uma qualidade estética duvidosa, ou ele tem uma qualidade intelectual duvidosa, a mulher começa a dizer, ah, não, esse cara aqui, não, de jeito nenhum. Porque ela pensa, eu mereço um cara melhor do que esse, por que eu vou dar moral para um cara desse? Então, a reclamação, a murmuração é o contrário de louvor. Porque louvar é você elogiar. Louvar é você elogiar. Já reclamar, murmurar, não é elogio, é crítica. Então, ou você enche a sua boca de louvor e você é cheio do Espírito Santo, e sempre há um motivo para louvar, sempre. Você pode não estar enxergando, mas existe. Ou você enche a sua boca de crítica, de reclamação, de palavras de morte, ou de palavras de insatisfação, como se você merecesse alguma coisa boa. Se você não foi mandado para o inferno, então você tem muito do que agradecer. Você não tem direito, Deus não dá direito a ninguém viver reclamando. Por quê? Porque é isso. É só nós lermos a parábola do homem que devia muito dinheiro ao rei. Aquele cara devia uma quantia de dinheiro ao rei em talentos de ouro que ele não conseguiria pagar, nem que ele trabalhasse a vida inteira dele. Então, quando ele é perdoado da sua dívida, fica subentendido pelo rei de que ele deve perdoar os outros. E o que acontece? Pela lei, ele teria que ser vendido como escravo, sua esposa, seus filhos e tudo que ele tem. Só que o rei não vendeu ele como escravo, não vendeu a esposa dele, não vendeu os filhos dele e não vendeu as coisas dele. Então, ele não está ganhando? Ele está ganhando, ele está no lucro. Por quê? Ele seria vendido para sempre como escravo para pagar a dívida, mas não só ele, como toda a sua família e todos os seus bens. A partir do momento que ele recebe o perdão, ele já está no lucro. Por quê? Se ele devia milhões, trilhões, bilhões e não conseguia pagar, e como pagamento ele seria tomado como escravo a família dele e tudo que ele tem, e isso não aconteceu, ele já está no lucro na vida. Só por ele estar em liberdade, caminhando livremente na rua, ele já tem todos os motivos para agradecer. Ele tem que olhar para o sol, ele tem que olhar para as ruas, ele tem que olhar para as pessoas que ele está tendo contato e dizer, graças a Deus, porque eu estou livre. Por quê? Porque era para ele estar como escravo. Ou então estar preso, que foi o que aconteceu na parábola, já que ele não perdoou o seu próximo. Então, se você não foi para o inferno, você tem motivos para agradecer. Você tem motivos.
Por mais que aconteça a pior coisa da terra contigo, você tem motivos para agradecer. De modo que Deus não aceita você reclamar. Por quê? Porque Ele já te deu muito mais do que aquilo que você merecia. Por que Ele já te deu muito mais do que aquilo que você merecia? Porque o que você merecia era o lago de fogo. Você merecia o inferno. Então agora o rei, ele não aceita que você reclame. Por quê? Você está no lucro. Você sempre está no lucro. Por mais que aconteçam coisas ruins, você sempre está no lucro. Então, por isso que o louvor, ele é a gratidão. Ele enche você do Espírito Santo. Mas, todavia, entretanto, a murmuração, ela quebra, ela corta a graça e o favor de Deus. Por quê? Você não reconhece quem você é quando você reclama. Porque o que você é? Merecedor do inferno. Você não reconhece que não há nada de bom em você para você fazer barganha por coisa alguma. Então, você simplesmente perdeu todos os direitos que você teria para reclamar. Deus retirou de você todo o direito que você possuiria de reclamar. De modo que quando você reclama, você está insultando a obra da cruz. Porque é como se você dissesse, eu sou tão bom o bastante que eu posso requisitar coisas boas pelo quão bom que eu seja. Então você não leva em consideração as obras da cruz. Porque a obra da cruz, sabe qual que é? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Se Deus deu tudo para quem não merece nada, você não tem direito algum de reclamar sobre coisa alguma. Você só tem que receber de bom grado, com humildade, humildemente e agradecer, ô Senhor, graças te dou, porque isso está assim e não está assado. Portanto, a cruz, ela encerrou qualquer direito que o homem teria de fazer qualquer tipo de murmuração e reclamação. Por isso, se você é reclamador, muito cuidado. Muito cuidado. Porque murmuração atrai o quê? Juízo. E gratidão atrai o quê? Multiplicação. Multiplicação. E atrai favor. Mas, leia o Antigo Testamento. O povo de Israel, quando estava vagando por 40 anos no deserto, era 40 anos reclamando. Eles reclamavam, Deus mandava juízo. Reclamava, Deus castigava. Reclamava, Deus tratava. Reclamava, Deus punia. Até que chegou um ponto que eram tantas reclamações que o Senhor, ele quis matar todo mundo e refazer uma nação a partir de Moisés. Então, Deus não admite murmuração, reclamação. Não admite. Mas eu não estou falando que você deve ficar com aquela palavra presa dentro de você. Sabe o que você faz? Ora. Você vai ver pessoas reclamando na Bíblia em oração, o próprio Davi. Só que como que você... Um minuto, que eu vou fazer uma venda e já volto. Também sou vendedor, agora eu estou aqui.
Não, acabou não, é que eu fui. É porque um cliente veio ali buscar um produto. Aí eu tava vendendo ali. Pronto, voltei. Parei na parte, né, da graça, do louvor. Então, louvar a Deus enche você do Espírito Santo. Por quê? Porque o louvor tem a ver com a graça. E a murmuração tem a ver com a lei. Porque justiça própria é o quê? É o homem tentando obedecer à lei de Deus e falhando miseravelmente. Toda vez que o homem ele vive debaixo da lei, toda vez que o homem vive debaixo da lei, o homem tenta ser aprovado por Deus com base naquilo que ele faz. Mas quando ele faz alguma coisa boa, ele começa a pensar que a partir disso, agora ele merece. Então ele faz uma coisa boa, pensa, eu mereço, eu tenho que receber. Então quando ele recebe algo diferente daquilo que ele julga que merece, ele reclama. Aí ele reclama, ele acha ruim. Então, toda a base da reclamação gira em torno do merecimento. Você pensa que a vida gira em torno do que você merece, do que você não merece, e o que acontece? Coisas ruins acontecem com você, você pensa, eu não mereço isso. Logo você reclama. Por quê? Porque você pensa que não merece. Mas quando você para avaliar o que a palavra de Deus diz, quando você para avaliar o que a palavra de Deus diz, você percebe que você não merece nada de bom. Logo, tudo que acontecer de ruim, você merece. Então não tem do que reclamar. Só tem do que agradecer. Por quê? Porque tudo que acontece de ruim não é o ápice do que poderia acontecer de ruim com você. Então, por mais ruim que esteja a situação, poderia ser pior. Como poderia ser pior, por pior que seja a situação, então você não tem do que reclamar. Então Deus não aceita murmuração, não aceita reclamação. Ele aceita louvor. Então, biblicamente, como que você deve fazer diante de Deus? Você deve chegar para Ele e falar sua insatisfação. Você chega para Ele e conta sua insatisfação. Você diz a sua insatisfação a Ele. Você diz a sua insatisfação a Ele e então Ele trabalha em você a partir daquela insatisfação que você revelou. E Ele te consola, Ele te conforta. Então, se nós temos alguma insatisfação, devemos falar para o Senhor em oração. Mas quando você enche a sua boca de elogios, de louvor, de palavras de bênção, de gratidão, você acaba multiplicando o favor e a graça sobre sua vida, além de você ser cheio do Espírito Santo. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Sabe o que é esplendor? É brilho. Deus brilha como uma luz poderosíssima. É algo totalmente diferente de uma estrela. Olha, sabe, lá em Gênesis está escrito assim, ó. Lá em Gênesis está escrito que homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles olharam para eles e perceberam que estavam nus. Aí é que eu te pergunto, tem algo errado? Como que eles estavam nus e não sentiam vergonha e depois que eles caem em pecado, eles olham para si e percebem que estão nus?
É porque eles estavam nus de roupa, física, mas eles tinham uma roupa espiritual, que é essa daqui, ó. Cobre-te de esplendor e majestade. Deus deu uma roupa para Adão e uma roupa para Eva, que era uma roupa de glória. Então Deus vestiu Adão e vestiu Eva de majestade, de brilho. Ele fez uma roupa de glória, uma roupa de luz, da qual ele cobriu Adão e Eva. Uma roupa da qual, quando eles caíram no pecado, perderam essa graça, essa vestimenta. Então eles olham para si e percebem a sua nudez. Eles olham para si e veem que estão sem roupas. Coisa que eles não conseguiam enxergar antes, mas agora conseguem enxergar. Essa mesma roupa, o Senhor, ele também usa. Deus, ele está vestido de brilho, de luz, de majestade. Ele está vestido de brilho, vestido de glória. Então, quando você olhar para o Senhor, tem um manto de luz brilhoso, brilhante sobre ele, que também tinha sobre Adão e sobre Eva, antes da queda. Coisa que não tem mais em nós, mas voltaremos a ter. Quando que voltaremos a ter? Nós voltaremos a ter quando tivermos corpos glorificados. Todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador, eles terão essa veste de glória novamente. Todos aqueles que forem glorificados com seus corpos. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. A mão direita de Deus na Bíblia é a mão da vitória, a mão da guerra, de onde ele entra na batalha e ele vence tudo que ele coloca à sua mão direita. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Esse salmo é muito bom. Tanto é que ele cita sobre o óleo de alegria. Você sabia que a verdadeira felicidade, ela é esse óleo? O óleo de alegria é simplesmente a verdadeira felicidade. A gente busca felicidade em coisas desse mundo e não consegue encontrar. Por quê? Porque a felicidade, ela é uma unção, ela é um poder especial, um poder sobrenatural. De modo que todas as vezes que você busca felicidade em realizações que você mesmo faz nesse mundo, você falha. E você falha miseravelmente. Por quê? Você falha miseravelmente porque é como se você quisesse banhar todo o seu corpo entrando numa piscina de crianças. Você vai atrás de uma água rasa, tentando saciar uma carência profunda. Se a água é rasa, ela não sacia a carência profunda. E a nossa carência de felicidade, ela não pode ser saciada por sexo, drogas, várias mulheres, poder aquisitivo, dinheiro, fama, status, prestígio, amores, drogas e várias outras coisas que cada um conhece, festas. Essas coisas, elas não conseguem saciar essa necessidade, essa carência que nós temos por alegrias, por felicidades. Não conseguem. Então, sempre que o homem ele tenta ter alegria a partir dessas coisas, ele acaba falhando. Em outras palavras, ele acaba não conseguindo. Ele acaba não conseguindo ter a felicidade dele. Por quê? Porque a necessidade de felicidade,
ela é uma carência profunda, da qual você precisa de uma água profunda para você descobrir como saciar essa alegria. E o segredo está nesse versículo: ungindo-te com óleo de alegria. Sabe o que é a unção? É um óleo derramado. Quando uma boleira vai fazer um bolo na forma, ela unta a forma com óleo, para que aquela camada de óleo proteja a forma e não queime o bolo. A unção é Deus derramando o Espírito dele sobre você e te deixando ungido. O Espírito Santo, ele tem uma unção de alegria. Então, a única pessoa do planeta que é verdadeiramente feliz é o cristão. Mas qual cristão? O cristão que conhece isso, que vive debaixo desse óleo de alegria. O cristão que vive debaixo desse óleo de alegria é verdadeiramente feliz. Agora, o cristão que ele vive uma vida meramente religiosa, que é aquela coisa de tratar a religião como se fosse um trabalho. O trabalho você vai quando você vai por obrigação, né? Você vai para cumprir uma meta, para cumprir uma obrigação. O cristão que ele vive assim, ele não tem esse óleo de alegria, ele não tem essa felicidade. Então, apesar dele ter Jesus, ele não tem essa felicidade. Porque essa felicidade é fruto de uma unção. Então, como ela é fruto de uma unção, sem essa unção você não consegue ser feliz. Então, a alegria é fruto disso. O Senhor ama a justiça e odeia a iniquidade. Iniquidade é o pecado em si. Mas a iniquidade, ela é um pecado que ele é escondido no coração. Então isso significa que o Senhor, ele não gosta de quem ele odeia, quem vive uma vida falsa. Alguém que aparentemente ele parece ser alguma coisa, mas por dentro ele abriga desejos omissos, desejos espúrios, enquanto que ele se apresenta com uma boa imagem, um bom comportamento. O Senhor ama a justiça, mas justiça em dois aspectos: a justiça que nós praticamos e a justiça de Cristo, que é aquela que é dada como um dom que você recebe. Todas as tuas vestes exalam um aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Deus gosta de receber louvor. E Deus é um ser perfumado. Você para e pensa, por que existe perfume? Por que as flores têm um cheiro? Porque Deus gosta dessas coisas. Deus gosta da beleza, da poesia, do aroma, daquilo que é agradável, daquilo que é belo, daquilo que atrai bons sentimentos. Deus gosta dessas coisas. Foi Ele que criou a beleza. Por que existem homens feios e homens bonitos? Por que existem mulheres feias e mulheres bonitas? Por que existem lugares feios e lugares bonitos? Por que existem coisas que fedem e coisas que cheiram? Deus fez todas essas coisas. E Ele fez aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que cheira, aquilo que é belo, porque Ele é a favor da beleza, Ele é a favor de tudo isso. Então, na presença de Deus existe um aroma, um perfume suave, um perfume agradável. O céu é uma experiência não só material, mas também sensorial. O céu, de fato, é uma experiência sensorial. Então, lá no céu, você também vai sentir um aroma muito bom. O Senhor Jesus, Ele é alguém que cheira. Ele cheira. Tanto é que um dos nomes de Cristo, sabe qual que é? É Rosa de Saron. Então você pensa, um Deus que se chama Rosa de Saron.
Será que ele cheira bem? Mas não é só isso. Ele gosta da arte, né? Ele gosta que você pegue um violão e você toque a ele, você expresse a sua alma ali para ele. Mas não só isso, outros instrumentos de corda. Esse é o nosso Pai. Foi Ele que criou as coisas belas, não foi o diabo. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte, e à tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará os seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão seu favor. Cheia de esplendor, esta é a princesa em seus aposentos. Com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas, é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. Isso pode ser também uma alegoria a respeito do casamento entre Cristo e a igreja. Porque Cristo, ele é o noivo e a igreja, ela é a noiva. De modo que essa descrição, ela pode ser também atribuída à igreja de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos seus pais. Por toda a terra farás príncipes. Essa é uma descrição a respeito do futuro do reinado de Cristo. Então, aqui ele começa a falar da noiva, né, que somos nós, quando formos nos casar com o noivo que é Cristo, no sentido figurado. E ele vem e continua falando a respeito do milênio, porque nós teremos um milênio e também teremos a eternidade. Na eternidade afora, nós reinaremos com Cristo esse mundo. Você vê que os seus filhos ocuparão os tronos dos seus pais e por toda a terra os farás príncipes. Como que Deus fará por toda a terra príncipes? De duas maneiras. Primeiro, quando Ele nos coloca em Cristo, Ele nos faz reis e sacerdotes. Mas tem uma segunda maneira, que é a seguinte: quando nós viermos a receber o nosso galardão, a nossa herança em Cristo, nós reinaremos esse mundo com um cetro de ferro. E nós seremos os príncipes dessa terra, como se fossem generais que controlam o planeta. Isso é um mundo pós-apocalíptico bíblico. Nesse mundo pós-apocalíptico bíblico, nós governaremos cidades, nações, países e planetas, mundos inteiros. Então seremos príncipes, princesas, reis e rainhas, submetidos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Cristo. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. As nações te louvarão para todo sempre. Você acha que isso aqui é sentido figurado? Não é. As nações permanecerão vivas, a maioria delas, aqui nessa terra. E elas viverão para sempre, sem fim. Então nós temos, na consumação dos tempos, nós temos as pessoas que reinarão com Cristo pelo século dos séculos. Nós temos as nações que serão governadas por nós e pelo grande rei que é Cristo. Nas notas de rodapé, Salmos 45, o teólogo diz assim: ó Deus, possivelmente o trono do rei seja chamado o trono de Deus, porque o rei é o regente nomeado por Deus. Mas também seja possível que o próprio rei esteja sendo chamado de Deus. O rei Davi, com o ungido do Senhor, por causa do seu relacionamento especial com Deus, foi entronizado com o título de Filho de Deus. Bem, ele está trazendo uma interpretação literal, né, desse rei, porque esse rei pode simbolizar Deus e também simbolizar o rei Davi. Neste salmo,
que louva o rei e enaltece especialmente seu esplendor e majestade. Não está fora de cogitação que ele fosse chamar Deus como título de honra. Como em Isaías 9:6. Semelhante menção do rei Davídico alcança seu significado mais pleno ao ser aplicado a Cristo, como faz o autor de Hebreus, em Hebreus 1:8-9. Fazendo uma alegoria bíblica, o rei Davi, ele tipificaria o rei Jesus, o rei que é Cristo. Os faraós do Egito eram às vezes chamados de meu Deus, pelos seus reis vassalos na Palestina. Reis vassalos eram reis de outras nações que foram conquistadas. Então eles se tornavam vassalo, entre aspas, um capacho do rei principal. Mas muitas na história do Antigo Oriente, o fato é que tinha certos reinados que eles eram do tamanho de cidades. Então é como se o governador aqui de Goiás, Ronaldo Caiado, ele fosse um rei, chamado de rei, o rei de Goiás. Naquela época era muito assim também. Então, às vezes você vê falar de rei de tal cidade ou de tal país, mas na verdade é um lugar pequeno, só que não tinha o título de governador nem de prefeito, era o título de rei. Então, por vezes, o cara era como se fosse um prefeito, mas era chamado de rei. E aí, quando tinha uma cidade ou uma nação, um país maior que subjugava eles na guerra, então ele passava a ser chamado de rei vassalo, né? Submisso a uma nação maior. Em Cristo, filho de Davi, tem-se a amplitude do sentido do termo, sim. Através de Cristo, nós descobrimos que ele, Cristo, ele se tornou o quê? O sucessor de Davi no trono real. No versículo 7 diz assim: companheiros, os hóspedes nobres do rei, talvez provenientes de outros países, e óleo de alegria. Deus o ungiu com um óleo mais delicioso que aqueles óleos aromáticos com os quais sua cabeça e seu corpo foram ungidos nos dias das núpcias. Ungiu-se o rei de alegria. Isso literalmente remete também ao rei Davi. Versículo 9. Quer sejam figurantes do harém deste rei, quer sejam hóspedes da festa do seu casamento, representam o reconhecimento internacional dele, adornadas de joia de ouro finíssimo, quando o texto diz ouro de Ofir. Filha de Tiro, uma personificação da cidade de Tiro e seus habitantes. O rei de Tiro foi o primeiro governante estrangeiro que reconheceu a dinastia davídica, e Salomão mantinha estreitos relacionamentos com aquela cidade-estado, como um grande centro comercial na orla do Mediterrâneo. Tiro era mundialmente famosa pelas suas riquezas, como aquelas da tua pátria. Buscarão seu favor, desejarão ter tuas boas graças como a esposa desse rei. Então, a cidade de Tiro é uma cidade antiga, de onde tinha-se muitas riquezas. Uma cidade conhecida pela sua riqueza, pelo seu esplendor. Verso 14. Ela também tem companheiras, talvez suas damas de honra permanentes à presença do rei. E o versículo 16. Do rei ocuparão os tronos dos seus pais. À medida que a linhagem da família continuar, haveria sucessão de dinastia. Uma dinastia de sucessão.
Talvez também esteja presente a ideia de que ultrapassarão seus pais em honrarias. Continuando o 45, agora no resumo geral. É um cântico de louvor ao rei no seu dia de casamento. Pertencia sem dúvida alguma à dinastia de Davi, e o cântico foi provavelmente usado em vários casamentos reais. Como a noiva é uma princesa estrangeira, o casamento reflete a categoria do rei como personagem de relevância internacional. Por isso, é tratado como alguém cujo reinado será caracterizado por vitórias sobre as nações. Como um filho régio de Davi, e é uma prefiguração de Cristo. Depois do exílio, este salmo foi aplicado ao Messias, que se assentaria no trono de Davi. O cabeçalho subentende que foi composto e cantado por um membro do coro levítico do templo, fato que não surpreende, porque esse salmo ele era cantado, tendo em vista a ligação estreita entre o templo, que abriga a sala do trono terrestre do Rei Celestial de Israel, e a dinastia davídica, os regentes que Deus estabeleceu sobre seu povo, mencionados por todos os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Esse cântico, sendo uma palavra de um dos funcionários do templo, foi, sem dúvida, recebido como uma palavra do templo, e de Deus que se assentava entronizado ali. Na sua estrutura, o cântico fica emoldurado entre os versos 1 ao 17, ao passo que dos versos 2 ao 16 consiste numa moldura secundária dentro daqueles. Não, 1:17, na verdade. Todos dirigidos ao rei. O corpo do cântico é dividido em duas partes. Palavras dirigidas ao rei, palavras dirigidas à noiva régia. Essas partes, por sua vez, têm duas subdivisões que refletem uma disposição semelhante. Exortações ao rei. E sobre o título? Para o mestre de música. Título de acordo com a melodia. Porque muitos dos salmos, eles eram canções, eles eram cantados pelos membros dos levitas que serviam no templo. Esse texto cita, o título ele cita os lírios. Os lírios, o que pode ser? Pode ser uma forma abreviada de o lírio da aliança, que se acha nos títulos dos Salmos 60 a 80, dos Coraitas. Um poema, um cântico. No versículo 1, em que o locutor se compromete, talvez por meio desse cântico, a perpetuar a memória do rei no decurso das gerações e a despertar o louvor das nações de coração. Versículo 2. Dos homens o mais notável, que supera em características varonis e em formosura, como cabe a um rei. E como tem em outros trechos, né? Em 1 Samuel 9:2 e 1 Samuel 16:18. Mas é tão superior aos homens comuns que é quase semelhante a Deus. Graça em teus lábios, em que se dá a ideia de que semelhante rei será perpetuado nos seus filhos para sempre. Sim, que é o que eu falei, né? Esse texto ele tem um sentido duplo. Primeiro, um sentido literal de Davi, a dinastia dele, a sua família, e segundo, um sentido figurado entre Cristo e os filhos de Deus que governarão o futuro. Então, entre Cristo e os filhos de Deus, e entre Davi e os seus filhos. É um sentido amplo a respeito desse salmo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ponha o louvor e remova a reclamação de dentro do coração dos seus filhos.
Senhor, que aquele que não conhece Jesus ainda, ele venha reconhecer-te em todos os seus caminhos. Que o Senhor quebra, Pai, toda resistência, todo coração de pedra, e faça o desviado voltar, aquele que não creu, leve-o a crer, e aquele que está fraco e frio, leve ele a ser restaurado. No nome de Jesus Cristo. Amém.